nossa breve palavra introdutória está aqui no Evangelho segundo a narrativa de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Evangelho segundo a narrativa de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Os autores aqui do Novo Testamento, Lucas é o único gentil que escreveu aqui 2 livros desses 27 que existem no Novo Testamento. O Evangelho segundo a sua narrativa e também o livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos reparar que Lucas, ele valoriza muito as pessoas, ele valoriza muito os personagens, aquelas pessoas que o Senhor Jesus encontrou, se relacionou, e ele sempre procura dar detalhes da vida dessas pessoas. É uma característica de Lucas. Ele não viveu com o Senhor Jesus, mas ele foi um pesquisador muito dedicado para saber da vida do ministério do Senhor Jesus Cristo. O primeiro evangelho foi o de Marcos, serviu como o início, como a parte inicial para ele. Depois ele coletou ainda informações de Mateus e assim também pesquisou, fez a pesquisa de campo para fazer este evangelho que nós temos hoje aqui à nossa disposição. O último evangelho que foi escrito foi o de João, o apóstolo João. Nós vamos ler então Lucas, capítulo 10, verso 38, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vou ler de novo o verso 42. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Até aqui. Existem 2 verdades fundamentais nesse texto que nós temos lido, principalmente nesse verso 42. A primeira verdade fundamental é o direito de escolha que todo ser humano tem. Aqui, quando o Senhor Jesus chegou na casa dessas 2 irmãs, as 2 irmãs agiram de forma diferente. Uma ficou muito atarefada, ansiosa com as coisas da casa. Por certo, Marta estava preocupada em servir uma refeição para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus normalmente andava com uma comitiva, no mínimo 12 discípulos o acompanhavam. Então, quando ele chegava na casa de alguém, havia a preocupação de oferecer algo para ele, uma refeição para ele e os seus discípulos. E Marta, então, ficou muito afadigada, muito ansiosa. Mas Maria teve um comportamento diferente.
Ela se assentou aos pés do Senhor Jesus e o texto nos diz que ela ouvia a sua palavra. Ela estava interessada em ouvir o Senhor Jesus. Ela estava interessada em ser orientada por Ele, ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. E Marta, então, toma uma atitude, quase que uma repreensão ao Senhor Jesus, dizendo a Ele se Ele não se importava de vê-la tão afadigada e a sua irmã ali sentada aos seus pés, calmamente, tranquilamente, ouvindo a sua palavra. Nós vemos então que essa primeira verdade aqui é a verdade da escolha. É necessário fazer uma escolha. Eu quero ou não quero o Senhor Jesus Cristo. Eu sinto esta importância de ouvir o Senhor Jesus e de saber da sua vontade para a minha vida ou não. Eu estou interessado em conhecer mais do meu Senhor Jesus ou não? Quando nós lemos aqui em Mateus, voltando um pouquinho no capítulo 7, nós vamos ver o Senhor falando sobre dois caminhos. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muita gente entrando por esta porta larga, esse caminho espaçoso, que no fim vai conduzir à perdição. No verso 14, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então é uma questão de escolha. Qual a porta que você deseja entrar? Qual a porta que o homem e a mulher desejam entrar? Uma porta estreita, mas que vai conduzir ao céu, ou uma porta larga, espaçosa, folgada, de muita liberdade, de muitas experiências, de muitos prazeres, mas que no fim conduzirá à perdição? O Senhor Jesus então está oferecendo a oportunidade de escolher. A escolha parte de cada um de nós. Meu irmão, hoje estamos aqui porque escolhemos a boa parte. E a boa parte é o Senhor Jesus Cristo. Na nossa vida, temos família, temos trabalho, temos lazer, temos muitas coisas que podemos fazer aqui durante a nossa vida aqui na terra. Mas a melhor parte que nós temos é o Senhor Jesus Cristo. Você veio à casa de Deus nesta noite, acredite, fez uma ótima escolha. Está junto com seus irmãos, adorando a Deus, em comunhão e ainda ouvindo, aprendendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você fez uma boa escolha hoje. Parabéns, hein? Você escolheu muito bem. Parabéns. Você acertou na escolha, né? Muitas vezes as irmãs ficam preocupadas que não acertaram na escolha da roupa, né? O sapato não está combinando, então ficam preocupadas. Mas hoje, podem ter certeza, fizeram uma boa escolha, né? A segunda verdade fundamental do texto, ainda no verso 42, o Senhor Jesus diz: a qual não lhe será tirada. Irmãos, o Senhor Jesus está afirmando que nada poderá separar esta pessoa de seu propósito de servir o Senhor Jesus Cristo. O Senhor está falando: essa boa parte não lhe será tirada. E Ele está considerando o inimigo das nossas almas, o diabo,
está considerando o seu exército de demônios que atuam neste mundo, está considerando os problemas desta vida, os sofrimentos, as angústias, tudo que nós aqui passamos, aguardando a volta do Senhor. Ele está dizendo: esta boa parte não lhe será tirada. Em Romanos, capítulo 8, está aqui um cântico de vitória, é o texto que está na minha Bíblia. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31, cântico de vitória, Deus é por nós. Diz o apóstolo Paulo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A boa parte não nos será tirada, meu irmão. Você pode ter certeza disso, se permanecemos aqui, dispostos a ouvir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isto nunca nos será tirado. Aconteça a luta que for, permaneceremos na presença do Senhor. Amém? Aquele que era, aquele que há de vir. Que o nosso louvor seja Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Posso ouvir o som das águas do rio de Deus que vem chegando. Posso ouvir o som da chuva que vem sobre a terra seca. Posso sentir o vento do Espírito sobre o vale de ossos secos. Posso sentir o tremor dos montes ao ouvir a voz do Todo-Poderoso, nosso Deus. Aquele que era, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele vem sobre mim, ele vem sobre ti. Oh, aleluia. Posso ouvir o som das águas do rio de Deus que vem chegando. Posso ouvir o som da chuva que vem sobre a terra seca.
Preciso de ti, vem me restaurar.
vamos encontrar o título dessa mensagem nessa noite: Um homem segundo o coração de Deus. Salmo 89, verso 19. Então, em visão falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado. Em outras traduções, aqui diz: coloquei o socorro sobre um que é poderoso. Exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Senhor, que a Tua graça continue sobre nós na exposição da Tua palavra e que ela encontre guarida em cada coração. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia é um livro que apresenta histórias de Israel, história da igreja, história de homens, história de mulheres. A Bíblia é um livro que contém doutrinas, ensinos, chamado no grego didaquê, são os dogmas, os mandamentos. A Bíblia é um livro de genealogia. A Bíblia é um livro de revelação. O Apocalipse é um livro de revelação das últimas coisas que irão acontecer sobre a humanidade. E olhando para os homens, nós vamos encontrar em cada um deles características que os distinguem. Características essas que fazem parte da sua personalidade. Características essas que podemos argumentar e dizer que são características no sentido moral da pessoa de Deus. Deus vai trabalhando no coração do ser humano e cada um dos chamados homens de Deus do passado, aqueles que fazem parte da galeria dos heróis da fé, conforme aos Hebreus capítulo 11, nós vamos vendo particularidades dessas pessoas. Poderemos citar a fé de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé, o homem que saiu de Ur dos Caldeus, uma terra distante na Mesopotâmia, para ir à terra prometida, para ir a uma terra que Deus tinha preparado para o povo de Israel. Podemos falar da mansidão de Moisés. Nunca houve um homem tão manso como Moisés. É uma característica da personalidade de Moisés. Quando pensamos em paciência, nos lembramos de quem? Jó. Você tem a paciência de Jó. Uma pessoa paciente, uma pessoa que aprendeu a sofrer e nunca abriu a sua boca para reclamar de Deus, de nada que estava ocorrendo com a sua vida. Quando nós pensamos em um homem que orava e as suas orações eram atendidas, nós lembramos de Elias. Elias, aquele grande profeta de Deus. Ele orava e pedia que não houvesse chuva. Depois Elias orou e pediu que houvesse chuva. Um homem que Deus atendia às suas orações. Podemos ver Jeremias, o
profeta chorão, e podemos ver também a dedicação do apóstolo Paulo. Então, esses homens e mulheres também representam características que Deus vai formando nas vidas, e essas características, elas vão sendo concentradas na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso Jesus disse em João 5:39, examinai as Escrituras, porque elas falam sobre a vida eterna, e elas testificam de mim. Então, essas pessoas, e citamos alguns exemplos, existem outros exemplos maravilhosos, elas no seu todo, na sua corporação, no seu coletivo, elas formam a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dentre essas pessoas, nós podemos citar a pessoa de Davi. Davi, Deus disse a respeito de Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas aqueles que conhecem bem a palavra de Deus, sabem que Davi cometeu muitos deslizes. Davi falhou muitas vezes, e Deus deixou registrado nas suas sagradas escrituras, nos mostrando a nossa natureza terrena, nossa natureza pecaminosa. Um homem que tinha muitas qualidades, mas também tinha muitos defeitos. Mas essas qualidades, elas são relatadas, são ressaltadas na palavra do Senhor. Então, todos esses tipos, eles nos mostram a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui, no caso de Davi, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Existia um propósito divino para a vida de Davi. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, o que a palavra de Deus tem para dizer para nós. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui encontramos o profeta Samuel falando para Saul. Saul estava sendo desobediente e rejeitado pelo Senhor. Agora o Senhor, ele estava mostrando que existia um homem que era segundo o seu coração. Um homem que expressasse os seus pensamentos, expressasse as suas características morais, e isso foi o que motivou a criação de Deus. Deus, quando formou o homem, o objetivo de Deus, como o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana em João 4, Deus procura o quê? Procura adoradores, verdadeiros adoradores, que o adorem de que jeito? Em espírito e em verdade. Deus está te procurando.
Mas você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Se não for dessa maneira, não atingimos o objetivo do coração de Deus. De maneiras que essa foi a proposta da criação. Essa foi a proposta da encarnação. Deus se manifestou em carne através do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem completo. Nele não se viu nenhum dolo. Na sua boca não se falou nenhuma palavra que pudesse comprometê-lo. Ele era perfeito, santo, imaculado. Deus procura, então, no coletivo, a igreja do Senhor, que somos nós, o seu povo. Vamos ver o que diz em Efésios, capítulo 1, verso 23. O apóstolo Paulo diz assim: o que é o seu corpo? O que é o corpo? Falando da igreja, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha que palavra profunda. A plenitude daquele quem? Jesus, que cumpre tudo em todos, isto é, no coletivo. Esse é o propósito divino. Agora, o propósito divino tem uma vontade. A vontade de Deus. Deus quer que a sua vontade se cumpra. Vamos ler o que diz Atos capítulo 13, palavras do apóstolo Paulo, quando ele estava numa sinagoga de Antioquia da Pisídia. Ele, durante o seu discurso, ele diz aqui no capítulo 13 de Atos, verso 22, a respeito de Davi: e quando este foi retirado, retirado falando de Saul, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, Deus falando a respeito de Davi: achei a Davi, aleluia, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então achei a Davi. Deus também quer te achar. Achei aquele meu servo, achei aquela minha serva, que tem procurado cumprir a minha vontade. É uma pessoa que tem o seu coração voltado para as coisas de Deus. Assim, nós encontramos a palavra vontade, é uma palavra no original grego, que significa várias vontades. É aquele que faz, é aquele que age, é aquele que executa. Ele quer fazer a vontade de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. O prazer dele é fazer a vontade do Senhor. Então, este homem está fazendo a vontade do Senhor. E quando nós adentramos na história de Davi, nós podemos comparar, porque não é simplesmente uma situação de um homem contra outro homem. Davi, ele foi escolhido quando Saul ainda era rei sobre Israel. Deus chamou a Davi, um jovenzinho, um ruivo, um dos últimos filhos de Jessé. E Saul reinava. E a partir da proeminência de Davi, a partir de que Davi ficou conhecido publicamente em Israel, nasceu no coração de Saul uma inveja, um ódio. Ele queria, porque queria de todas as formas, acabar com a vida de Davi.
Então nós vemos um contraste básico, um confronto que nos mostra dois princípios, duas condições espirituais, dois tipos de coração. Um coração que queria fazer a vontade de Deus e um coração que talvez quisesse fazer parcialmente, não de todo, a vontade do Senhor. Isso fica muito claro em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Diz o texto, esse texto fala a respeito de Saul. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? A importância de obedecer a palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, Saul, ele recebeu uma ordem de Deus. Numa determinada batalha contra os inimigos de Deus, os amalequitas, era para Saul derrotar todos, destruir todos. Mas Saul achou melhor, veja bem, achou melhor. A ordem era essa, mas, puxa, se eu cumprir essa ordem, afinal de contas, eu preciso fazer como diz hoje, um jogo de cintura. Então Saul, ele preservou o rei Agag, preservou os melhores da sua criação de ovelhas, de gado. E quando Samuel foi fazer uma inquirição diante de Saul, ele disse assim, a desculpa que ele deu: eu queria oferecer essas ovelhas, esse gado, em sacrifício ao Senhor. Então, são situações em que esse contraste, ele ficou questionando a vontade de Deus para determinada realização. E muitas das vezes nós ficamos também questionando. Deus tem nos chamado para uma determinada missão, mas nós ficamos assim, como que em cima do muro. Eu não posso me projetar muito, eu não posso defender essa causa, eu vou fazer mais ou menos. E assim nós vamos como que desobedecendo a vontade de Deus. Nós vemos que quando Davi, ele começou a aparecer publicamente para Israel, foi lá no vale de Elá, aonde estavam de um lado o exército dos filisteus e do outro lado o exército de Israel. Saul era o rei. E com os filisteus estava um grande soldado chamado Golias, 3 metros de altura, e ele desafiava todo dia um dos soldados de Israel, e ninguém queria aceitar aquele desafio. Certo dia, Davi foi chamado pelo seu pai para levar alimentos para os seus irmãos que estavam na linha de batalha. E Davi se apresentou diante de Golias. Golias, ele representa tudo aquilo que está próximo de Deus. Tudo aquilo que tem certa curiosidade de Deus. Os filisteus eram inimigos declarados dos judeus. Os filisteus eram pessoas que moravam próximas de Israel, sabiam do Deus de Israel. Certa ocasião,
houve um confronto entre Israel e os filisteus, e a arca da aliança, ela foi levada para o templo de Dagon. Ali no templo de Dagon, o ídolo dos filisteus caiu para baixo. Então os filisteus eram aqueles que pesquisavam a arca da aliança. São pessoas que pesquisam Deus. São considerados incircuncisos. Davi disse para Golias, quando ele aceitou o desafio: como esse incircunciso ousa desafiar o Deus de Israel? Então, os incircuncisos são homens naturais. Como tem pessoas hoje que estão querendo fazer uma descoberta de Deus, mas querem usar as suas vidas naturais. Querem pesquisar, fazem questionamentos. É o que nós observamos, especialmente pelas perguntas que nos chegam na rádio. Quem casou com Caim? Quem são esses filhos dos anjos? Então são perguntas, são questionamentos, são pessoas que estão ali nas circunvizinhas do limiar. São pessoas que ainda não abriram o seu coração totalmente para Deus. E aqui nós vemos essa tipologia bíblica falando de Golias como um personagem que está querendo questionar as coisas de Deus. Mas Davi, ele era diferente. Ele enfrentou Golias. E quando ele enfrentou Golias, o que ele fez? Quando Golias caiu no chão, ele pegou a espada do Golias e decepou a cabeça do Golias. Isso nos mostra, tem uma figura espiritual nos mostrando que Davi, ele não fez nenhuma associação com o Golias, com os filisteus. Um princípio que nós devemos ter na nossa mente, que nós não podemos fazer como corpo do Senhor, como igreja do Senhor, como o homem que foi salvo pelo Senhor, nós não podemos fazer associações com as coisas que estão neste mundo. Nós temos que estarmos separados deste mundo. Não podemos ter ajuda das coisas do mundo. Quando Esdras queria construir o templo do Senhor, lá em Israel, em Jerusalém, quando ele voltou da Babilônia, pessoas quiseram o ajudar. A mesma coisa com os muros de Jerusalém. Pessoas se prontificaram em ajudar a obra da reconstrução do muro. Mas Esdras, Neemias, não aceitou essa ajuda, esse auxílio, porque isso iria formar um corpo misto, um povo misto. E isso não está no coração de Deus. Deus quer pessoas que estejam inteiramente com o seu coração para Ele. Pessoas que se dedicam para Ele. Pessoas que Ele possa dizer: achei um que tem um coração igual ao meu coração. E isso Ele pôde dizer de Davi. E será que Ele pode dizer de nós? Será que você, prezado irmão, tem um coração igual ao coração de Davi, que cumpre a vontade do Senhor? Será que nós temos aquele zelo, como teve o Senhor Jesus, quando Ele viu aqueles cambistas lá no templo de Jerusalém? O que Ele fez? Ele
pegou um chicote e espantou aqueles negociantes da sua casa, virou as mesas, expulsou aquelas pessoas da casa do Senhor. Então estamos vivendo no mundo, numa situação em que o mundo, ele quer se associar com a igreja. E isso é muito perigoso. Não podemos nos associar com as coisas deste mundo, com o poder do mundo, com a política deste mundo, mas nós temos que procurar fazer a vontade do Senhor. Você que está aqui, adentrou a este lugar de culto, o convite que fazemos, o desafio que fazemos, será que você, a partir de hoje, não quer ter um coração igual ao coração de Davi? Um coração quebrantado, um coração que busca a presença de Deus, fazer a sua vontade. Nesta noite, nós deixamos este convite para você, para que você possa estar cumprindo esta obrigação, podemos assim dizer, este convite, esse desafio que Deus dá para cada um de nós. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração. O que Deus quer não é as coisas materiais da sua vida. Deus quer que o seu coração seja um coração quebrantado. Ele disse através da boca do profeta Ezequiel: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Um coração sensível à voz do Senhor. Se tem alguma pessoa, algum convidado nesta noite que ainda não abriu o seu coração para o Senhor Jesus Cristo, nesta noite, o Senhor Jesus faz este convite. Deus busca adoradores. Deus quer encontrar você no seu ser, na sua pessoa, uma pessoa que o adore em espírito e em verdade. Dessa maneira, você começará a entender a vontade de Deus para a sua vida. Tem alguma pessoa que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus e nessa noite deseja fazer isso? Dê um sinal com a sua mão. Nós estaremos orando pela sua vida. Aonde está essa pessoa que hoje o Senhor tem tocado? Temos ali uma pessoa, graças a Deus. Temos mais uma pessoa ali acompanhando. Pessoas que querem começar uma nova história em suas vidas. Começar a caminhar por esse caminho que o Senhor Jesus deixou para nós. Satisfazendo a vontade de Deus, indo de encontro à vontade de Deus, não praticando uma religiosidade, mas buscando conhecer o coração de Deus, que se revelou no homem completo que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora vamos ficar de pé e o casal, se quiser vir aqui na frente ou quiser ficar no próprio lugar, fiquem à vontade. Nós vamos orar por essas vidas, apresentando-as diante do Senhor. A palavra de Deus diz, Romanos, capítulo 10, diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa é a confiança que Deus dá para nós. Se com a tua boca
eles estão confessando ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Vocês creem que que Deus ressuscitou Jesus dos mortos? Então, essa é a condição que a palavra de Deus nos diz. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Senhor, abençoa essas vidas que voluntariamente estão abrindo o seu coração para o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa fazer morada em seus corações e traçar a partir de hoje uma nova história nessas vidas, Senhor. Uma história de vitória, vitória sobre o pecado, vitória sobre a natureza humana, vitória, Senhor, espiritual, vitória na família, vitória nos negócios, vitória na saúde, Senhor. Oh, Jesus, escreva uma nova história para essas vidas que voluntariamente estão aqui, confessando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pedimos que o Senhor perdoe os seus pecados, cancelando-os conforme ato realizado lá na cruz do Calvário. Pedimos que o sangue do Cordeiro cubra essas vidas e que elas estejam debaixo da tua graça, da tua autoridade. Escreve os seus nomes no livro da vida do Cordeiro, ó Senhor, e que elas sejam úteis, que estejam fazendo a tua vontade enquanto estiverem aqui neste mundo. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.